Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Como sempre, nós não vamos ler o texto, porque a proposta, desse vídeo é fazer um estudo rápido de 15 minutos. Então eu recomendo que você leia o texto e em seguida acompanhe o estudo, ok? Nesse texto aqui, você encontra o episódio em que o Senhor Jesus curou 10 leprosos e desses 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Esse texto é um texto que mostra no Evangelho o maior número de pessoas sendo curadas ao mesmo tempo, o maior número relatado, né? Porque há textos que falam assim, e curou a multidão, mas a multidão era quanta gente, né? Agora, numericamente, este é o texto que mostra o maior número de pessoas sendo curadas ao mesmo tempo. E esse texto, ele se passa quando o Senhor Jesus estava de caminho para Jerusalém, ou seja, Jesus tinha um objetivo, Jesus estava em movimento, estava caminhando, estava trabalhando, estava a realizar, como sempre, não é? Com um objetivo. Jesus sempre tem uma direção, sempre tem um objetivo, mas que no meio deste processo, né, houve algo, aconteceu algo, ele passou pelo meio de um lugar que parece a nossa vida e os cumprimentos da vontade de Deus sobre nós. Há um objetivo, o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida, mas há degraus que devem ser vencidos. E aqui o nome do degrau, né, era Samaria e Galileia. Galileia é o lugar onde Jesus morou, né? Jesus morou em Nazaré, que fica na Galileia, e a gente sabe por causa disso que alguns judeus viam muito mal a Galileia, né? Inclusive eles perguntaram, uma certa ocasião, poderá vir algo bom, né, de Nazaré? Porque Nazaré ficava na Galileia e era uma cidade mal vista. Samaria também era. E quando você lê o texto, você vê que Jesus fala assim, somente esse estrangeiro voltou. Na verdade, os samaritanos, eles não eram de todo estrangeiros, eles eram misturados, eles eram mistos. A história de Samaria é interessante, porque ela acontece no final do período de exílio do povo judeu, quando o Império Babilônico é vencido pelo Império Persa na pessoa de Ciro, e aí Ciro tem como imperador, ele tem um costume diferente do imperador da Babilônia. O imperador da Babilônia escravizava as pessoas e as levava para fora de seus territórios, e o imperador da Pérsia tinha o costume inverso. Ele escravizava as pessoas, mas as mantinha em seu território, e se elas estivessem no território que eles tinham conquistado, eles devolviam. Então, naquela ocasião, a gente vê isso lá em Neemias, em Esdras, também vê um pouco em Esther, o povo já debaixo do jugo persa, com essa autorização para retornar para Jerusalém com um objetivo, que você vai poder ver melhor lá, mas alguns do povo não voltaram. Alguns do povo ficaram. Por que ficaram? Ficaram porque estava bom. Todos sabiam que fazia 70 anos que eles tinham deixado a terra deles. E a gente até comentou na célula esta noite. Você imagina quando você deixa de ir para a tua casa de praia, para a tua casa de campo, 6 meses, e quando você chega lá o mato está dessa altura, tem infiltração na casa, a calha está entupida. Você imagina 70 anos? O que não aconteceu ali com aquela cidade? Mas o povo foi liberado. Mas quem voltou foi o povo pobre, porque algumas pessoas que eram exilados também estavam lá, tinham se misturado com os babilônios e eles tinham se dado bem, a vida deles estava boa. Então, quando eles são liberados, uns voltam felizes, até isso é relatado, essa felicidade, essa alegria é relatada lá no Salmo 126,
né? Mas outros ficam, falam assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Então, Samaria mostra assim a insensibilidade de pessoas que estavam bem e entendiam que o problema do outro não tinha nada a ver com elas. Né? A minha vida tá boa, a tua tá ruim, ah, que pena, não posso fazer nada por você. Né? E neste texto aqui, o Senhor Jesus está expondo isso como uma doença, como uma enfermidade. Eu entendo que quando ele fala da lepra, que ele não está falando só da hanseníase, né, ou de qualquer outra ferida, que tudo era lepra naquela época, né? Eles viam qualquer tipo de doença e logo falavam que era lepra. Eu entendo que o Senhor Jesus está falando também de uma lepra na alma, na emoção, né, no interesse de uma pessoa pelo seu próximo, ou na percepção que alguém tem a respeito de si mesmo. Né? E aqui, nesse texto, então, a gente tem os samaritanos que, como eu estava contando, eles fazem parte desse povo que ficou lá na Babilônia, que depois virou império, o território virou persa, até que o Ciro botou todo mundo para fora, porque era uma prática dele, né, mandar o povo para as regiões de onde eles vieram. E aí, quando eles voltam, eles se instalam ali na Samaria e eles se tornam aquele pessoal que não estendeu a mão na hora que a gente precisou, sabe? Por isso que tem essa rixa, né, que a gente sempre lê dos judeus com os samaritanos. O samaritano é um povo misturado, que trouxe um pouco de práticas do outro, né, do império. E é como aquela pessoa que sai, né, da comunidade, que sai ali daquela coletividade e se mistura. Toda vez que a gente sai do nosso ambiente e vai para outro, é inegável que há uma mistura, há uma influência. E aqui, o samaritano sendo os leprosos, né, os leprosos sendo samaritanos, aqui está falando de contaminação. Mais do que influência, está falando de contaminação, uma doença que os contaminou, né? E aí o Senhor Jesus, ele entra onde? No problema, né? Nesse texto, ele entra e os samaritanos vão até ele, Jesus não corre, Jesus não foge, Jesus não fala, não, eu vim aqui, mas eu sou de passagem. Jesus se interessa pelo problema. O Senhor Jesus que age, que está em andamento, que está em ação, ele não rejeita resolver aquela situação. Eles clamam, mas eles chamam Jesus de mestre, que dá a entender que era somente isso que eles tinham ouvido falar de Jesus. Dá a entender o texto que eles conheciam Jesus, porque chamam ele pelo nome, mas não conheciam tanto assim, porque chamavam somente por uma característica do Senhor Jesus, que é ser mestre. Mas ele não é só mestre, não é? E aí Jesus, ao vê-los, manda-os ir até os sacerdotes para cumprir a lei. Eu sou mestre, então já que eu sou mestre, vai cumprir a lei, vá até os sacerdotes, que tinha aquela prática que a gente já leu lá em Levítico, já leu em Êxodo, da purificação do leproso, que eram 7 semanas que a pessoa tinha que ir até o sacerdote para ser analisado, e se a mancha desaparecesse, ele era considerado purificado. Esses homens são purificados enquanto iam, ou seja, indo, né, no gerúndio, fazendo, realizando, caminhando na direção para a qual o Senhor Jesus tinha apontado. No meio do processo, eles foram curados. Na Bíblia, aqui no Novo Testamento, a gente vê Jesus curando na hora, a gente vê Jesus curando e a pessoa recebendo a cura depois, e a gente vê o Senhor Jesus acontecendo a cura, um processo de cura. Aqui é um processo de cura, né? E esses 10 homens foram purificados. A gente estudou um pouco a diferença entre ser curado e ser purificado. A cura é algo individual. Eu sei que não está doendo mais em mim, mas a purificação é uma exposição pública da cura. Todo mundo vê que está curado. Fala de testemunho.
E fala também libertação de um estigma, porque os leprosos eram estigmatizados. E a purificação mostra para todo mundo que não precisa mais ter medo deles, porque eles são como nós agora. Eles não são mais horrendos, né? Eles são como nós. E aí o Senhor Jesus começa a ensinar que ali, né, naquela turma, todo mundo era leproso, né? Porque ele vê que um volta, esse um que volta se prostra. Prostrar-se para judeu, porque o samaritano também é judeu, né? Prostrar-se para judeu é uma coisa que ele não faz diante de um humano, ele só se prostra diante de Deus. Então este samaritano, ele estava reconhecendo o divino, né? Ele estava reconhecendo Jesus como o Messias, como o enviado, como o Filho de Deus, como tudo aquilo que ele estava dizendo a respeito dele mesmo, e ele agradece pela cura e pela purificação. Aí Jesus faz uma pergunta: não eram 10? Ou seja, não estava todo mundo doente? Por que só um voltou? E todos eles haviam sido curados. Jesus não revogou a cura, mas ele declara: por que só um dos curados retornou? Os outros também estão curados. O que será que os outros pensavam a respeito deles? E aí Jesus faz uma pergunta: onde estão os outros 9? A gente sabe que quando Deus faz uma pergunta, ele sabe muito bem a resposta, mas ele quer que a gente elabore a resposta. Que esses elaborassem a resposta. Isso ficou registrado para nós elaborarmos a resposta. Onde é que será que estavam esses que foram curados? Está exatamente onde outros ingratos estão, que entram na casa do Senhor, são acompanhados pelo Senhor, recebem o poder de Deus, tem um breve momento de relacionamento com Deus e volta para as antigas práticas, volta ao afastamento, né? Porque foi dali que eles saíram, né? Ficaram de longe. Eles estavam afastados, Jesus manda, eles obedecem, acontece o que Jesus falou, e aí eles voltam para o afastamento. E quando voltam para o afastamento, o Senhor, Jesus pergunta: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O Senhor Jesus mostrando para os judeus que não tem diferença nenhuma. Ali naquela galera todo mundo era leproso, ali naquela galera ele chama aquele samaritano de judeu e mostra assim: você está se achando muita coisa, você está se achando muito melhor. Olha, aqui essa turma toda era leprosa, judeu e não judeu, era tudo leproso, e todos deveriam ter retornado, que me faz lembrar um outro texto que a gente também estudou hoje, que é o Lucas 7, quando Lucas 7, a gente leu 40, 41, 42, quando o Senhor Jesus fala para aquele fariseu: eu tenho uma coisa para te falar. E ele falou: fala, mestre. Ou seja, mais um que viu Jesus só como mestre, não viu Jesus como Deus. Só viu Jesus como um ensino, algo intelectualizado, porque os mestres eram os rabinos, né? Bom, o que você tem para me ensinar, para engrandecer o meu conhecimento, né? A expectativa dele é: o que você tem para me dar? Mas não entende que Deus também tem uma expectativa para conosco. Não é só a gente que tem expectativa para com Deus. Deus também tem expectativa para conosco. E os dois textos falam a respeito disso também, da expectativa de Deus para conosco. Ele fala: certo credor tinha 2 devedores, ou seja, todos os dois eram devedores, ambos eram devedores, só que um devia pouco e outro devia muito. Ambos foram perdoados, só que o que devia pouco, aliás, ambos foram perdoados, e o Senhor Jesus está tipo dando um tapa assim naquele fariseu: ó, meu chapa, você também é pecador. Você está falando dessa mulher que veio lavar meu pé, né, que veio derramar o bálsamo no meu pé e secar com o cabelo? Você é tão pecador quanto ela. Você me julgou pensando que eu não sou profeta. Nessa hora você me julgou mal. Agora, quando você julgou que o que é mais perdoado é mais grato, você está certo. Né? Mas todos são pecadores. Ele nivela, ele fala: meu chapa, você também é pecador. Você não é melhor que ninguém. Você estuda bonito, você está sempre na igreja, você é regente, você é o cara lá na igreja, mas você é pecador igual a essa mulher que veio aqui. Jesus estava falando para os judeus: este
estrangeiro misto, esse misturado, esse que está contaminado, esse que no passado, né, esteve contaminado com a insensibilidade, até porque a lepra, a doença, ela também gera insensibilidade, né? É uma ferida que não dói em quem tem a ferida, mas é transmitida para o outro, né? Essa insensibilidade não te tá em você também. Você não é melhor. E aí Jesus mostra que aquele que é grato alcançou muito além da cura e da purificação. O que é grato, ele foi salvo. Os outros foram apenas curados para si e foram expostos como curados, ou seja, houve êxito na vida deles. Ele desfrutou do êxito e todo mundo que estava em volta viu o êxito na vida dele, mas eles não foram salvos. Ficou no plano terreno, não avançou para a vida eterna. Agora, porque salvação é isso, salvação é vida eterna. Aí o Senhor Jesus manda esse homem se levantar, agora tudo aquilo que você perdeu vai ser reconstruído. Aquilo, você está sendo devolvido para a sociedade, purificado, curado e também salvo. Essa palavra mostra para nós que não tem ninguém melhor do que ninguém. Tá todo mundo qualificado como pecador. Tá todo mundo qualificado como doente, aqui neste texto que nós lemos. Não tem doente melhor e doente pior. Tá todo mundo nivelado por baixo. E o Senhor Jesus não retira aquilo que ele entrega, mas ele também tem expectativa em relação a nós. E aí eu termino te fazendo uma pergunta. Qual é a expectativa de Deus a seu respeito? O que foi que Deus te chamou para fazer? Nosso Senhor Jesus apontou uma direção aqui para esses homens. E quando eles foram curados. Quando você segue na direção que o Senhor Jesus aponta, você recebe aquilo que você estava aguardando, que você pediu para ele. É o que está aqui nesse texto. O Senhor Jesus fala para nós: cada um pega a sua cruz e siga-me. Ele está indo na frente, a gente está indo atrás. Ele está apontando uma direção, a direção é para frente. E eu estou na frente. Vocês vão, mas vão olhando para mim. Vocês não vão olhando para nada, vocês vão olhando para mim. O Senhor Jesus também apontou para nós, discípulos dele, para nós irmos e pregarmos a boa notícia. A boa notícia do reino de Deus, a boa notícia do reino da luz, a boa notícia da salvação, a boa notícia do evangelho. E esta é a vontade, essa é a expectativa do nosso Deus para conosco. A expectativa do nosso Deus para conosco é que nós sejamos gratos, compreendamos a gratidão e não sejamos gratos somente a Deus. Sejamos gratos também àqueles que nos cercam, que eventualmente também nos ajudam. Eventualmente também são uma ferramenta de Deus, uma ferramenta na mão de Deus para nos abençoar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.